Excelentíssimo senhor presidente, colegas deputados, cidadãos que nos acompanham, venho a essa tribuna para emitir uma opinião sobre os fatos que foram vastamente narrados nos últimos dias e que trazem de volta a discussão sobre o 31 de março de 1964. Importante afirmar que entre autoritários e totalitários, a bancada do PSDB fica com os democratas. O dia 31 de março de 1964 é um fato, modificou para sempre a história do nosso país. Para além da crescente polarização observada nas discussões em torno do seu significado, que tratam de uma certa forma maniqueísta a discussão, como se fosse o bem contra o mal, cada um defendendo muitas vezes o indefensável, uma tarefa que permanece inacabada é a de lançar um olhar desapaixonado sobre essa questão, a fim de que não justifiquemos aquilo que uma posição democrática consideraria minimamente razoável. Vejam, para aqueles que defendem tudo o que ocorreu entre 1964 e 1985, é necessário compreender que, por mais legitimidade que detivesse o movimento iniciado naquela data, e que teve o apoio de diversas entidades e órgãos da sociedade civil organizada, OAB, Igreja Católica, enfim, diversos movimentos respeitados em nossa sociedade, inclusive naquele momento, e que teve o apoio também, inclusive, claro, das Forças Armadas, por ser um movimento cívico-militar, e que contou, inclusive, com a eleição pelo Congresso de um presidente, importante também salientar aqui, de um presidente que tinha como adversários naquele processo eleitoral, inclusive civis, ou seja, foi uma eleição que possibilitou a participação de outros agentes políticos e que se teve a eleição de um militar não foi tanto pela pertença dele, Marechal Humberto Castelo Branco, pertencer a uma corporação militar, mas por ser um herói nacional, líder das forças expedicionárias brasileiras na Segunda Guerra Mundial, enfim, uma pessoa que conseguia naquele momento manifestar de certa forma um consenso em torno de certos ideais nacionais, e que essa legitimidade inicial do movimento é um fato também, foi perdida com os sucessivos golpes jurídicos representados pelos atos institucionais sucessivos que foram perpetrados depois do ato institucional sem número de 9 de abril de 1964, e faço referência especial aqui ao ato institucional número 2 de 1965, que acabou com os partidos políticos e, consequentemente, com o liame institucional democrático entre o poder e entre a sociedade civil, e poderia também aqui citar o ato institucional número 3, que acabou com a eleição direta para os cargos do Executivo, afastando ainda mais a sociedade civil do processo democrático. Então, com isso, é claro que, de certa forma, nós percebemos que a legitimidade inicial do movimento se perdeu e que um regime de viés autoritário foi instaurado no Brasil. Por isso que é importante ressaltar que aqueles que, de certa forma, defendem tudo que ocorreu de 1964 a 1985, também não estão plenamente corretos. Afinal, justificarmos a ofensa à dignidade da pessoa humana pelo aparato estatal, por menor que o seja, não é tolerável para um democrata. Não podemos aceitar atos de violência contra quem quer que seja, até porque os direitos humanos fundamentam a política brasileira há um longo tempo, e esses direitos devem, por serem universais, serem defendidos não apenas pelo Estado, mas também, inclusive, por aqueles que, de certa forma, naquele momento, se opunham ao regime, por mais autoritário que o fosse, e que, por vezes, também cometeram atos de violência contra a dignidade humana. Vejam, aos que pretendem deslegitimar a insurreição cívico-militar de 31 de março, é necessária a franqueza também para perceber que muitos daqueles que eram opositores ao regime que foi instaurado e que se consolidou, em alguns momentos, como um regime claramente autoritário, não defendiam, por outro lado, a democracia. É importante aqui também salientar, já que fiz agora uma crítica aos autoritários e que defendem incondicionalmente os regimes que existiram nesse período, fazer uma crítica também àqueles que defendiam a implantação de um regime de viés totalitário. E não sou eu que o diz isso, inclusive muitos daqueles que lutaram nos movimentos armados de insurreição contra o regime instaurado, posso citar Fernando Gabeira, Eduardo Jorge, que hoje, como democratas, reconhecem que, na época, dizem eles, não lutávamos pela democracia, mas pela implementação da ditadura do proletariado. Lutávamos pela implementação de um regime de viés comunista. Ou seja, esses também devem assumir a sua cota de responsabilidade
para que, de certa forma, e solicito que me seja acrescido, senhor presidente, em tempo de liderança, nós tenhamos a capacidade de criticar aqueles que também não eram a favor da democracia. E busco aqui, no meu discurso, fazer uma crítica tanto aos autoritários como aos totalitários, para que, quem sabe, depois de tantos anos, nós possamos analisar esses fatos com a maturidade que somente o tempo nos permite gozar. Porque, afinal, já é mais do que suficiente que nós devemos ter uma visão crítica e construtiva sobre esse período, para que nós possamos, de fato, consolidar a democracia, que parece, ainda em 2019, não estar plenamente consolidada. Vejam, é importante também, sobre esse período, afirmar que opor a insurreição cívico-militar de 31 de março de 64, e que era contra a ordem jurídica vigente, a sua própria ilegalidade, é se esquecer de que o juízo de toda insurreição não é o critério da legalidade, mas o da legitimidade. Afinal, pela simples ilegalidade, eventos como a Revolução Maoísta, como a Revolução Russa, como a própria independência do Brasil, ou a República, que foi instaurada também sobre um movimento de insurreição à ordem jurídica vigente em 1889, também poderiam ser deslegitimados. Por isso, e aqui é uma visão jurídica sobre o 31 de março de 64, é ingênua ou de má fé a opinião que critica esse fato sob o critério da legalidade ou ilegalidade. Todo movimento de insurreição a uma ordem jurídica vigente atua na ilegalidade, e atua na ilegalidade porque contesta a legalidade vigente e busca instaurar uma nova legalidade. E, consequentemente, se assim o faz, o critério para analisar esses movimentos, independente do viés ideológico que fundamente esses movimentos, deve ser o da legitimidade, ou seja, no movimento de insurreição A, B ou C, o povo estava contra ou a favor dessa insurreição? O povo estava contra ou a favor dos bolcheviques que se insurgiram contra a ordem czarista em 1917? O povo estava contra ou a favor da insurreição que os brasileiros fizeram contra a ordem jurídica portuguesa em 1822? O povo estava contra ou a favor da insurreição militar de 1889 que derrubou a monarquia no Brasil? O critério para analisar uma insurreição, seja ela militar, seja ela cívica, sempre é o da legitimidade, não da legalidade. E usar o critério da legalidade para julgar movimentos insurreicionais, de novo, repito, é ingenuidade ou má fé. Até porque, se um movimento que contesta a ordem jurídica quisesse, meu caro deputado Fábio, mudar a ordem jurídica por dentro da ordem jurídica, utilizaria outros instrumentos que não a revolução, que não a insurreição. Utilizaria uma proposta de emenda à Constituição, usaria dos mecanismos legais permitidos pelo próprio ordenamento. Ou seja, um movimento de insurreição que quer mudar uma ordem jurídica, nunca, por uma questão lógica, irá fazer uso dos próprios instrumentos jurídicos previstos por essa ordem. O que temos que considerar, meus caros, sobre esses fatos, é que o regime pós-1964 não demonstrou ser ilegítimo no seu início, mas mal sucedido ao devolver ao país a estabilidade institucional que talvez, desde a fundação da República, ainda não tenhamos conseguido implementar no país. Porque se podemos criticar os militares que em regimes sucessivos, que não são um só, é importante que digamos aqui também, não são um só, é equivocada a crítica que faz-se ao regime, afirmando que é um só, dizendo que de 1964 a 1985 tivemos apenas um regime militar. Nós tivemos vários períodos, regimes diferentes uns dos outros, inclusive movimentos de insurreição à ordem jurídica vigente, feito por militares contra militares. Afinal, afirmar que o regime instaurado em 9 de abril de 1964, com o ato institucional sem número, é o mesmo de 1968, proposto com o ato institucional número 5, em 13 de outubro, é não compreender a história e não perceber que dentro das Forças Armadas existiam corporações políticas com viés ideológicos distintos. Então, colocar tudo num mesmo, como diz o gaúcho, balaio de gato, é também má fé ou ingenuidade. E por isso, se nós podemos criticar o regime instaurado, que de certa forma colocou uma corporação burocrática, que não tem naturalmente vieses democráticos, porque afinal os seus membros não são eleitos, no caso os militares, por terem, de certa forma,
se ocupado do Estado, ou sequestrado o Estado e o governo, também podemos fazer essa crítica ao período anterior a 1964, porque o presidencialismo que existe no Brasil desde 1889, diga-se de passagem, também comete esse mesmo equívoco, porque permite que partidos políticos, ao ganharem o poder executivo, fundem em uma só mão, em uma só pessoa, a chefia de Estado, a chefia de governo, a administração. E esse equívoco institucional, esse erro institucional que existia antes de 1964, ao longo de 1964 até 1985, pasmem todos, continua até hoje no Brasil. E talvez esse seja um dos maiores erros institucionais da nossa história. País que ainda não conseguiu amadurecer para a necessidade de separarmos o Estado do governo e da administração. E é por isso que sempre digo aqui, sem cansar de bater na mesma tecla, porque continuarei fazendo até que todos percebam a importância dessa temática, que defendo o parlamentarismo, a necessidade de adotarmos outras reformas institucionais, que já foram discutidas inclusive em 1988 e que não foram adotadas pelas contingências da história, infelizmente. Talvez, quem sabe, analisando e fazendo a crítica necessária aos autoritários, que defendem coisas que não podem ser defendidas, a violência contra a dignidade da pessoa humana, o uso do aparato estatal para ofender seres humanos e para torturar, que não pode ser defendido isso, mas também fazendo a crítica àqueles que são totalitários e que muitas vezes não queriam a democracia, queriam a implementação de regimes, quiçá até piores que os regimes autoritários, que têm um viés ideológico semelhante ao de Cuba ou da Coreia do Norte. Nós possamos, criticando ambos os lados, que parece que competem para ver, num discurso muitas vezes, num diálogo de surdos, quem tem mais razão quando ambos estão equivocados, possamos amadurecer a discussão política e extrair daí uma verdadeira reforma política para o Brasil, para que nós possamos ter um regime plenamente democrático. Enquanto nós não soubermos criticar ambos os lados do espectro ideológico, não chegaremos nessa democracia. Muito obrigado.